Beleza. Bom, então, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso estudo sobre as evidências de evolução, semana passada a gente discutiu duas evidências, né? As evidências obtidas a partir de populações naturais, né? E aí eu apresentei para vocês os dados, né, do meu doutorado em relação à questão lá daqueles genes que tem uma relação com a evolução da resistência. Também a gente falou da questão da mudança, né, no tamanho do bico dos tentilhões, em virtude da mudança na disponibilidade e tamanho de sementes, que por sua vez apresentaram essa mudança em virtude da pressão seletiva exercida pela mudança do regime de chuvas, né, de chuvoso para seco. E também a gente falou dos órgãos vestigiais, né, que são evidências de estruturas morfológicas que existiram em ancestrais, mas que de alguma forma o seu vestígio permanece nos organismos atuais, certo? E a próxima evidência evolutiva que a gente vai ver é uma evidência que vocês vão ver com bastante... Tem uma disciplina, na verdade, que ela se preocupa, né, em 100% dela em discutir essa evidência, que são os registros paleontológicos, tá? Na disciplina de paleontologia vocês vão estudar isso de forma mais detalhada, mas os fósseis, eles são evidências evolutivas bastante importantes, né? Uma, porque eles, de alguma forma, retratam, né, um momento histórico que já existiu na Terra, então um determinado tipo de diversidade morfológica que existiu num tempo passado. Nenhuma outra evidência evolutiva que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, que a gente começou da semana passada, permite que a gente faça que trace esse cenário do passado. A gente pode fazer algumas inferências sobre o passado, né? Mas basicamente as demais evidências evolutivas, elas permitem que a gente, de alguma forma, entenda quão próximo ou quão distante organismos atuais são, né? Os fósseis, eles permitem que a gente identifique ancestrais comuns, e outra que a gente identifique morfologias que não existem mais, certo? E uma outra questão importante, que os fósseis, eles são o fato científico da extinção. A gente só consegue traçar um cenário, né, para as extinções, tanto as extinções em massa quanto as extinções de fundo, porque existe o registro fossilífero, certo? Então, a questão do registro fossilífero é importantíssima para que a gente entenda de que maneira os organismos eram no passado, qual era... E aí, conhecendo os organismos, a gente também consegue levantar inferências a respeito do tipo de ambiente, porque se o organismo ele evolui por seleção natural, algumas marcas de estruturas no corpo que permitem o organismo sobreviver em determinado ambiente vão estar presentes, né? Por exemplo, tipo de dente, tamanho corporal, né? A presença de ornamentos, entre outros aspectos da morfologia. Então, isso permite que a gente faça um determinado traçado de como poderia, uma determinada elucubração de como seria o ambiente naquele momento. Obviamente que o fóssil do organismo vivo traz essa informação, mas também existem outras informações geológicas que permitem que a gente entenda, em parte, como o ambiente era, tá? Principalmente se existiam organismos vivos, se existia oxigênio, qual tipo de substância... qual tipo de elemento estava disponível na atmosfera ou na geosfera, né? Se aquele lugar era um mar, se era ambiente terrestre. Então, tem outros elementos que também ajudam a traçar esse cenário, mas que não são só as marcas morfológicas, né, em virtude da questão da evolução por seleção natural. Certo? Tudo bem, pessoal, essa questão dos fósseis? Tranquilo? Alguma dúvida? Pode abrir o microfone. Tudo bem, professor. Tranquilo, Thaís? Pode também, se quiserem colocar no chat, fique à vontade, tá? Então, eu vou dar andamento, certo? Quando a gente fala em registro fossilífero, né, além deles serem uma evidência evolutiva, um fato científico das extinções, a gente também consegue traçar determinados caminhos evolutivos que os organismos que vivem atualmente podem ter trilhado, né? Então, não é raro que a gente encontre fósseis que são similares, de alguma forma, a organismos atuais, né? E a partir dessa correspondência, né, entre um organismo fóssil e um organismo atual,
é possível aplicar uma lei biológica que é chamada de lei de sucessão, né? Essa lei de sucessão, basicamente, ela permite que a gente relacione formas que existem atualmente com aquelas que foram extintas em um passado distante, né? Então, aqui nesse slide, eu coloco dois exemplos, né? Um exemplo aqui da América do Sul e um outro da Austrália. Então, por exemplo, existem atualmente aqui, né, no continente sul-americano, inclusive no norte-americano também, né, em toda a América, para ser mais preciso, várias espécies de tatus. Só que também é possível encontrar, principalmente na América do Sul, um registro de organismos muito similares a tatus, mas que são muito maiores que os tatus atuais, que são os gliptodontes. Esses gliptodontes, eles viveram na América do Sul entre 5 milhões a 10 mil anos. Então vejam que até muito recentemente existiam gliptodontes aqui na América do Sul. Inclusive, quando provavelmente o homem chegou à América do Sul, ainda existiam essas espécies, né? Tanto é que existe uma hipótese que provavelmente um dos motivos da extinção desses mamíferos, né, desses grandes mamíferos, tenha sido a exploração do homem, né, destruição de hábitat, coisa do tipo. De qualquer maneira, esses organismos, eles são muito parecidos com os tatus atuais. Tá? Em relação à questão do número de placas, organização, né, a organização desses ornamentos aqui, ósseos, né, que os tatus apresentam. Então, muito parecido, tá? O padrão de ossos, né? Então, que isso indica que provavelmente esses organismos eles compartilharam ancestrais comuns, ou os ancestrais de tatus atuais, eles tinham uma morfologia tipo gliptodonte, tá? Que seria esse casco, essa carapaça um pouco mais alta, né? Um tamanho corporal maior. Além da questão do homem ter sido um agente responsável pela extinção dos gliptodontes, também há evidências que mamíferos desse porte, à medida que foi havendo uma mudança nos ambientes na América do Sul e na América do Norte também, formas um pouco menores, né, mais achatadas, eram mais adaptativas do que essas formas tipo do gliptodonte, né, que são maiores. Então, pode ser também que, além da questão da ação do homem, já existia uma tendência evolutiva para que essa morfologia do gliptodonte fosse extinta, certo? Então, tem essas duas situações aí, certo? Mas, de qualquer forma, o registro fossilífero permite que a gente identifique uma determinada morfologia que não existe mais, porque nenhum tatu atual, na verdade, nenhum mamífero atual tem uma morfologia similar a essa aqui dos gliptodontes, certo? Eu não me lembro se em Peirópolis tem um fóssil ou uma réplica de gliptodonte. Eu sei que tem da preguiça gigante, tá? Do tatu gigante, entre aspas, eu não sei se tem. Porque eu não me lembro se é lá ou se é em Monte Alto que tem uma réplica, tá? Desses fósseis. Mas depois eu vou perguntar para o Thiago e a semana que vem eu conto para vocês, tá? Se tem aqui. Eu não tô lembrado, faz um tempinho que eu não vi. Eu vou a Peirópolis com uma certa frequência, mas faz um tempinho que eu não visito o museu, tá? Uma outra situação similar a essa, né, do gliptodonte, é o que aconteceu com o Driptodon. O Driptodon é uma marsupial que existia na Austrália, né? Ele existiu na Austrália entre 2 milhões a 100 mil anos. O homem não tinha chegado na Austrália ainda, tá? Quando o Driptodon ele foi extinto, porque o homem chegou na Austrália há mais ou menos 40 mil anos, tá? Então, quase o dobro do tempo que ele foi extinto. Se a gente pensar que ele foi extinto há 100 mil anos, o homem foi chegar a 50 mil anos depois. Então, provavelmente não tem nenhum tipo de ação humana na extinção desses mamíferos também, tá? Mas atualmente existem, né, marsupiais na Austrália que tem uma morfologia muito similar ao Diplodon, tá? Indicando também que essa lei da sucessão que se aplica, né, gliptodonte, tatus atuais, também se aplicaria a esses marsupiais, certo? Pode falar, Thaís. Professor, o ornitorrinco, ele já foi encontrado outros fósseis dele, porque ele é um animal bem diferente, né? E, assim, eu nunca li algo relacionado que ele também foi encontrado fósseis dele.
Thaís, boa pergunta. Eu já vi alguma coisa sobre o ornitorrinco, mas me parece que porque os mamíferos, quando vocês estiverem vertebrados, vocês vão estudar, né? Os mamíferos, eles são divididos, né, em 3 grupos, né, evolutivos. O grupo dos prototérios, né, que são esses mamíferos que não têm placenta, que eles têm glândula mamária, produzem descendentes por ovos, né, não tem reprodução, não tem desenvolvimento interno, né, desenvolvimento externo, que é o caso do ornitorrinco, por exemplo. Tem os metatérios, que tem a placenta, mas a placenta ela é incompleta, portanto, os embriõezinhos, né, eles precisam se desenvolver fora do corpo da mãe, geralmente em bolsas, que são chamadas de marsúpio, que é o caso desse exemplo aqui que eu apresentei aqui para vocês, e os eutérios, que são os demais mamíferos que têm placenta completa. Vocês vão ver isso depois, tá? É que eu não estou conseguindo lembrar, mas eu também me comprometo a... Eu vou anotar essas 2 coisas que eu me comprometi, tá? Porque senão, a cabeça minha... E eu acho que promessa é dita. Deixa eu pegar só um papel para anotar, que eu vou ver essa questão evolutiva dos ornitorrincos, tá? Na verdade, dos prototérios. Mas, pelo que eu me lembre, esses ancestrais prototérios, eles não são muito parecidos com o ornitorrinco, não, viu? Parece que o ornitorrinco é uma morfologia mais recente. Mas que existiam outros mamíferos com esse padrão de botar ovos, tá? Tem glândula mamária botar ovos, sim, mas é boa sua pergunta, tá? Eu vou ver como que foi essa questão da evolução. Pessoal, qual foi a outra questão que eu fiquei de ver para vocês também? Que eu fiquei de pesquisar e trazer? Nossa, gente, a memória tá horrível. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Tudo bem que eu posso ver na gravação depois, né? Mas qual foi a outra questão que eu falei que eu ia pesquisar e trazer? Ah, se tem réplica de Glyptodon no Museu de Peirópolis. Daí eu falo semana que vem para vocês, tá? Beleza, Thaís? Aí eu vejo também essa questão dos ornitorrinco, que na verdade é dos prototérios, tá? Os ornitorrinco é uma espécie dentro do grupo dos prototérios, mas pelo que eu me lembro, que faz tempo que eu vi isso, tem ancestrais, né, prototérios, que na verdade os ancestrais dos mamíferos devem ser desse grupo aí, que eles apresentam uma morfologia que não é tão similar quanto a do ornitorrinco, tá? É como se fosse o ornitorrinco fosse uma morfologia mais atual, tá? Que evoluiu mais recentemente. Tá tranquilo. Pessoal, mais alguma pergunta em relação a essa lei da sucessão? Tranquilo? Podemos continuar? Tranquilo. Espera só um minutinho, deixa eu ver que minha mãe está batendo aqui. Gente, desculpa a interrupção, tá? Bom, então, continuando aqui a questão das evidências de evolução, uma outra questão importante também que os fósseis... Então, vejam, né? Os fósseis, eles são um registro uma evidência, um fato científico que as extinções ocorreram. Eles permitem identificar estruturas ancestrais, né? Dentro de uma mesma área continental ou oceânica, que tem formas atuais que são similares, então permitem que a gente aplique a lei da sucessão, mas também, em alguns casos, é possível a gente identificar formas de transição entre as formas atuais e os ancestrais comuns, tá? Como que eu posso explicar isso? Quanto mais estudos, né, quanto mais investigação um grupo tem, né, um determinado grupo de organismos tem, maior a probabilidade que se encontrem os fósseis transitórios, né? Então, por exemplo, no caso dos cavalos, existe um registro fossilífero bastante rico de passos intermediários desde do ancestral, né, comum, que é o Iracotherium, eu não consigo lembrar os nomes mais, nem o meu mais. O Iracotherium, né, que era um cavalo... Pra vocês terem uma ideia, o ancestral dos cavalos, ele era do tamanho dos cães atuais, de cães de médio porte atual. Eles apresentavam os dedos separados, né? Um pequeno porte, dedos separados. Aqui, a questão do rosto, né? Que é a parte
para além dos globos oculares, não era tão projetado como acontece com os cavalos atuais, e provavelmente eles habitavam em ambientes mais florestais, tá? Que são evidências de que eles habitavam nesses ambientes. E durante a evolução dos cavalos, foi possível detectar formas intermediárias entre esse cavalo menor e o cavalo do gênero Equus, né, que é o cavalo atual, que já tem todas essas morfologias mais bem estabelecidas, tá? Seria, né, molar mais desenvolvido, tamanho corporal bastante desenvolvido, o rosto projetado, a ocorrência de um único dedo, né, quer dizer, os 5 dedos durante o desenvolvimento eles se fundem em um único dedo. O que a gente chama de casco, pessoal, na verdade é a unha desse único dedo. Tá bom? Então o registro fossilífero permite isso. No caso das aves também, né, existe as formas de transição entre os dinossauros e as aves atuais. Inclusive existe aí uma corrente dentro da ciência que propõe que, na verdade, os dinossauros não foram extintos. Na verdade, o que houve foi a evolução para o que a gente chama de aves hoje, que, na verdade, o que a gente chama de aves hoje nada mais são do que os dinossauros atuais, né? Porque há uma grande similaridade entre esses organismos, né, entre o que a gente chama de dinossauro, os fósseis que foram encontrados, que são das formas intermediárias, principalmente do gênero Archaeopteryx, e as formas posteriores desse Archaeopteryx, né? Então, tem um registro fossilífero que permite identificar essa transição, né, do estado dinossauro para o estado ave, e parece que as diferenças não são tão gritantes a ponto da gente propor a origem de uma nova classe, né? Porque se a gente pensar, a classe dos répteis é uma e a classe das aves é outra. Mas, aparentemente, dinossauros e aves são tão similares que eles não deveriam ser colocados em classes separadas, tá? Mas ainda é uma discussão que se tem, que vai longe, tá? Mas tem um grupo aí que defende muito que a gente assuma que as aves, na verdade, elas são dinossauros, né? Seria, digamos assim, o upgrade, né, do que a gente chama de dinossauro, certo? Entenderam essa questão das formas de transição, pessoal, e esses 2 exemplos, do caso dos cavalos e das aves? Tranquilo? Lá no 8º período, a gente vai estudar com mais detalhes a questão da evolução dos cavalos, tá? Tem um dos temas que a gente estuda no 8º período, é a macroevolução, ou seja, como táxons, né, mais inclusivos evoluem. Então, como que é possível evoluir famílias, reinos, ordens, né, classes, e aí a gente vai discutir com mais detalhamento a questão da evolução dos cavalos. Além disso, a gente vai voltar a falar da evolução dos cavalos também no 8º período, quando a gente falar do evo-devo, que é a evolução e desenvolvimento, tá? Que existem algumas coisas na evolução dos cavalos que indicam mudanças que ocorreram durante o desenvolvimento e que tiveram como resultado, por exemplo, o aumento do tamanho corporal, o aumento do tamanho do rosto, né? Nos cavalos a gente vai ver qual é o processo, né, biológico que poderia ter catalisado a evolução dos cavalos para essa morfologia atual. Certo? Tranquilo, pessoal? Vocês estão com dúvida? Podemos continuar? Vou ficar perguntando para vocês toda hora. Tranquilo. Tá de boa, então. Podemos continuar, pessoal? Evidência de evolução é muito, muito delicinha, assim, de estudar. Uma outra questão que é importante quando a gente pensa na evidência da evolução, e o Darwin já trazia isso para a questão, né? Eu sempre mostro minha tatuagem, vou até mostrar incompleta, mas vou mostrar mais perto, está invertida. O Darwin, ele tem um único desenho no livro dele, A Origem das Espécies, que é esse aqui, né? E aí ele desenha uma árvore evolutiva e aqui ele coloca um ancestral comum. Então, essa é uma questão também importante para a gente falar da questão da evidência da evolução. Porque se todos os seres vivos eles se originaram de ancestral comum, significa que isso é uma evidência que os seres vivos evoluíram ao longo do tempo, certo? Porque se não tivesse evoluído, só existiria essa única forma de vida que é o ancestral. É claro que a gente pode pensar em ancestrais comuns que vão remeter à origem da vida, mas a gente também pode pensar ancestrais comuns que estão relacionados, por exemplo, à evolução de uma família taxonômica ou de um gênero, né? E aí, no caso, eu trouxe para vocês aqui uma questão relacionada à evolução da família Felidae, tá?
Eu gosto bastante de gatos, você já deve ter percebido, né? Inclusive na última aula a gente falou bastante, né? Dos gatos. E aqui, vejam que tem diferentes espécies, né, da família Felidae. E aí, só para vocês terem uma ideia, há uma divergência, né, entre essas espécies de diferentes gêneros, né, inclusive, aqui na família, que se diferencia de outros, né, carnívora. Só lembrando, né, que os felídeos, né, eles fazem parte da ordem carnívora e que essa, digamos assim, essa... Qual que é o termo que a gente usa? Nossa, está fugindo. Essa separação, né, de grupos evolutivos tem ocorrido há mais ou menos 25 milhões de anos, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei 2 exemplos aqui de organismos, né, atuais que provavelmente eles evoluíram no ramo paralelo, tá? Do qual evoluiu os felídeos. Então, aqui embaixo, esses dois, né, o Geneta e o... Gente, eu tenho que ler porque eu não consigo memorizar. O Prionodon linsang, eles são dois mamíferos, né, da ordem carnívora, que são ancestrais próximos, né, aos felídeos. E provavelmente nossa, fugiu o nome. Essa dicotomização ocorreu há mais ou menos 25 milhões de anos. E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui tem diferentes espécies, né, dos felídeos atuais, e aqui no mapinha, né, do mapa mundi, está representado, conforme a cor, a distribuição, né, dessas espécies naturalmente, tá? Não estou pensando em espécies de zoológico, está pensando na distribuição natural dessas espécies. Então, o que tiver em verde são espécies que têm sua origem e distribuição na América do Norte Central. O que tiver nesse azul, nesse tom de azul aqui um pouquinho mais escuro, são espécies da América do Sul. O que está representado nesse tom de azul mais claro são espécies da região da Índia, né? Principalmente a Índia, China. O que está em rosinha são espécies, né, da Eurásia, né, Europa e Ásia, e em marrom, espécies que têm sua origem na África, certo? Aqui, só para vocês terem uma ideia, o mapinha ele representa as regiões biogeográficas, tá? A gente chama de região neártica, a região da América do Norte Central, a região neotropical a gente chama a América do Sul, a região oriental é a região que corresponde, né, à Índia, China, etc. A região paleártica é a que corresponde à Eurásia, e a região etiopiana ou africana que está aqui representada em marrom, que corresponde à África atual, certo? Que a gente também vai ver mais detalhadamente essas regiões biogeográficas lá no 8º período, mas só para antecipar para vocês que a gente divide, né, a distribuição da vida nessas regiões biogeográficas, porque tem certos padrões que a gente encontra, né, em cada uma dessas, que são recorrentes, né, em cada uma dessas regiões. E olha que interessante, né, quando a gente analisa os clados aqui, vejam que é muito comum que espécies, né, de uma mesma região geográfica tenham uma certa proximidade evolutiva, certo? O que indica isso? Que essas espécies atuais devem ter evoluído nessa região biogeográfica. E é claro, né, em algumas situações, então, por exemplo, esse clado aqui, mais basal, que é um clado mais ancestral, vejam que tem, que é do gênero Panthera, né, que está incluído leão, né, onça, tudo mais. Se vocês notarem aqui, vocês vão perceber que tem espécies, né, de diferentes regiões biogeográficas, inclusive espécies que têm uma distribuição global, tá? Que não é só local. O que significa isso? Que provavelmente o ancestral comum aqui tem evoluído dentro de uma determinada região biogeográfica e tem havido uma dispersão posterior e aí posterior evolução, né, dos organismos em diferentes áreas. Então vejam que esse clado aqui, o último aqui que está aqui embaixo, pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui com a setinha? Deixa eu ver como que ativa o... Tá vendo esse clado aqui? Não ativou, não? Tá vendo esse cladinho? Não, mas vermelho ficou ruim, hein? Tá vendo esse cladinho aqui, ó?
Nossa senhora, vamos fazer uma coisa bonita. Esse clado aqui, que seria um clado mais ancestral, ele tem indivíduos de diferentes regiões, né? Agora, veja que interessante. Aqui, eu não vou fazer essa pataquada toda não, tá, gente? Eu vou tentar... Aqui tá vendo que tem espécies, né? Nesse clado aqui, tem espécies que são da região que está representada aqui em azul claro, então são dessa região aqui. Então vejam que todos estão no mesmo clado, enquanto essas aqui que estão marrom, que estão representadas em marrom, que tem sua origem na África, né? Também ocupam o mesmo clado. Então o que indica isso? Que o ancestral comum a essas espécies, ele surgiu na África e aí todas as espécies atuais evoluíram ali na África. Então não teve uma posterior dispersão e aí você tem a evolução, né, de diferentes espécies em outros ramos. Então vejam que à medida que a gente vai chegando às espécies mais atuais, vejam que há uma tendência aos clados serem mais uniformes, né? O que indica isso? Que provavelmente o ancestral comum é mais recente, então não houve tempo de ter uma dispersão significativa. E quando a gente analisa aqui que tem cores diferentes, vocês podem notar, por exemplo, aqui no caso, tá vendo que tem um roxinho aqui, que é da região paleártica, né, da Eurásia, e aí os outros todos são azuizinhos aqui, né, que é da região oriental, azul claro, né, da região oriental, mas vejam que esse que é da região paleártica, que está em roxo, ele fica num cladinho separado, então provavelmente o ancestral deve ter surgido na região paleártica, e aí posteriormente o grupo migrou para a região oriental, e aí a partir dali deve ter tido dispersão das espécies e evolução independente, né, dando origem a essas diferentes espécies atuais. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o grupo dos gatos atuais, tá? Que é o grupo do Felis catus. Então, aqui vocês podem perceber que eu não marquei, porque eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente sobre eles. Deixa eu ver como que eu faço para tirar isso. Então, olhando esse cladinho, pessoal, esse último aqui, tá? Que está aqui em cima, tá vendo? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, vejam que nesse grupo aí estão todos os felídeos atuais que são muito próximos dos gatos domésticos que a gente tem em casa, né? Então, vejam aqui que nesse clado, o ancestral comum, ele se diferenciou há mais ou menos 6,2 milhões de anos, né? E vejam que são várias espécies do gênero Felis. Inclusive, pessoal, boa parte dessas espécies são capazes de cruzar com os gatos domésticos e produzirem descendentes férteis. Principalmente as espécies que estão nesse clado aqui superior, tá? Que tem as 4 espécies, que é o Felis biete, o Felis libica, o Felis silvestris e o Felis catus, tá? Eu coloquei umas imagens deles, né, desses diferentes felídeos, só para vocês terem uma ideia, né, de como eles são. E aí, quando a gente vê esses felídeos, né, do gênero Felis, que existem atualmente, a gente poderia confundi-los facilmente com gatos domésticos, tá? A diferença é que, geralmente, eles têm um porte bem maior do que os gatos domésticos, eles tendem a ser um pouco menores e, claro, eles tendem a ser um pouco mais dóceis, tá? Então, vejam que nesse cladinho, tá o gato doméstico, até coloquei uma foto do meu gato aqui, né? Tá do gato selvagem europeu, do gato selvagem africano, do gato do deserto chinês, do gato do deserto, né? O gato de... Black, como que eu traduzo isso? Bom, Pata negra? Pata negra, isso, pata negra. Pata negra. Black-footed cat, gato pata negra, e o gato da selva, né? Mas para a gente interessa principalmente esses aqui, tá? O gato do deserto chinês, o gato selvagem africano, o gato selvagem europeu e o gato doméstico. A hipótese que se tem para a evolução dos gatos domésticos é que, na verdade, em diferentes regiões geográficas, houve a domesticação do gato. Então, o que a gente chama de gato doméstico, na verdade, são várias subespécies que evoluem de forma independente. Umas têm como estoque ancestral, provavelmente, o gato do deserto chinês, né? Então, aqueles gatos que têm sua origem, né, na Ásia, provavelmente eles têm origem nesses gatos do deserto chinês. Aqueles gatos domésticos que têm origem na África,
tiveram a sua origem a partir desse gato selvagem africano, aqueles da Europa a partir do gato selvagem europeu, e aí vocês podem perguntar, e na América? Na América não existiam gatos com essa morfologia, tá? Existe a sussuarana, né, a jaguatirica, existem outros felídeos, né, que tem um porte menor que onça, por exemplo, mas não tem esse porte de gato selvagem. Então, basicamente, os gatos domésticos que chegaram aqui, eles vieram principalmente da Europa. Então, quando a gente faz uma análise de DNA desses gatos, né, geralmente eles são similares a gatos domésticos que são encontrados na Europa, tá? Claro que hoje, em virtude principalmente do transporte de humanos, né, houve uma mistura, né, genética entre esses gatos que evoluem de forma independente. Mas o que isso indica? Que o ancestral comum para esses animais aqui é tão próximo que não teve tempo de especiar. Então, o que a gente está chamando aqui de Felis biete, Felis líbica, Felis silvestres, na verdade, deve ser tudo subespécies, e não espécies. Deve ser Felis biete, Felis líbica, Felis silvestres e Felis catus, né? Tanto é que eles conseguem cruzar entre si e produzir descendente fértil, certo? De qualquer forma, isso é uma evidência que é um ancestral comum próximo, certo? Para os felídeos em geral, e aí, no caso, aqui pensando nos felídeos que estão relacionados principalmente ao gato doméstico, né? A gente pode pensar que essas outras espécies de felídeos selvagens, né? Que são bastante similares ao que a gente chama de gato doméstico. Ficou claro, pessoal? Parece que eu fiz um pouco de confusão a explicar, mas deu para entender essa questão de ancestralidade comum, pensando como modelo evolutivo, a evolução dos gatos? Acho que deu, entendi aqui. Tranquilo? Alguém ficou com dúvida? Quer que eu explique de novo, de uma outra forma? O que vocês me falam? Pessoal, dá um feedback para mim, por favor. Pode ser pelo chat mesmo. Eu entendi, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo? Matheus, Thaís. Podemos dar continuidade? Tranquilo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui, qual a relação disso com a evidência evolutiva, né? Que a gente encontra, por exemplo, espécies atuais que são muito similares entre si, inclusive que são capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis, e isso é um indicativo de que provavelmente essas espécies compartilham ancestral comum bastante próximo, né? Eu trouxe justamente a questão dos gatos, porque como existe mais de uma espécie que consegue cruzar com gato doméstico para o descendente fértil, então para mostrar que quando a gente pensa na especiação, a gente fica achando que tem, né, aqui uma espécie dá origem a duas, e aí a partir do momento que acontece isso, né, essa dicotomização, a espécie já é uma espécie pura, né, uma espécie que a gente pode usar o termo espécie boa também, né, que é uma espécie que ela tem isolamento reprodutivo, mas não é bem assim que acontece, né? Eu poderia falar dos cães também. Existe uma espécie de lobo, na verdade, que é possível ter cruzamento com cão doméstico e produzir descendente fértil, mas é possível outras espécies, né, do gênero Canis, por exemplo, o coiote, Canis lupus, o coiote, o lobo, né, os diferentes tipos de lobo, o lobo da Europa, o lobo da Ásia, eles podem também ter esse cruzamento, né? Mas não há produção de descendente fértil em nenhum desses casos. Então já tem um certo grau de isolamento reprodutivo. Por muito tempo se achava que para os cães, na verdade, lobo era ancestral dos cães atuais, e que, na verdade, os lobos, né, é como se uma linhagem evolutiva até tivesse evoluído para os cães atuais, e uma outra linhagem permaneceu na morfologia lobo, né? Mas hoje se sabe que, na verdade, lobos e cães compartilham ancestral comum bastante próximo. Então, por isso que é possível, né? Isso é um indicativo que há essa possibilidade de cruzamento entre lobo e cão e produzir descendente, mesmo que não seja fértil, seja um indicativo de que esse ancestral comum ele esteja próximo, né? E aí, quando a gente analisa o DNA, a similaridade é bastante grande, tá? Entre cães e lobos. Para esses gatos aqui, né, principalmente o Felis silvestris, o Felis líbica e o Felis biete, há uma similaridade genética enorme entre eles e os gatos domésticos.
Para vocês terem uma ideia. Inclusive, se vocês por acaso se depararem com algum desses gatos na natureza, ou se vocês forem em zoológico, tá, pessoal? Aqui no Brasil a gente acaba encontrando, talvez, dependendo do zoológico que vocês forem, é possível talvez ter algum dessas espécies aqui em zoológico, tá? Mas não tem ocorrência natural desse tipo de felídeo, né? Que tem essa proximidade com o gato doméstico aqui no Brasil e nas Américas, né, em geral. Que essas morfologias aqui, na verdade, esses padrões, né, de espécie, eles têm uma distribuição principalmente no Velho Mundo, né, não no Novo Mundo. Eles vieram para o Novo Mundo depois, então não tem esse tipo de espécie, né? Esses gatos selvagens, eles não existem aqui no Brasil. Mas é possível a gente ver em zoológico. Se vocês conseguirem... Eu sei que Rio Preto tinha um desses... Faz muitos anos também que eu não vou ao zoológico de Rio Preto, mas eu sei que no zoológico de Rio Preto tinha um desses gatos selvagens. Basicamente parece um gato maior. Você não consegue, olhando assim, diferenciar. Inclusive, alguns gatos domésticos que têm um porte maior até parecem... são bastante parecidos com esse gato selvagem. A gente não consegue distinguir, tá? Só que, obviamente, que eles têm um comportamento um pouquinho mais agressivo, né? Mas quem lida com gato sabe que, no geral, os gatos também não são tão dóceis assim, né? Gato de rua, por exemplo, você não consegue chegar nem perto. Então, na verdade, o gato é domesticável, mas demanda você ter tido esse contato talvez um pouco mais quando eles são filhotes, né? Mas claro que tem algumas diferenças aí, certo? Bom, ainda pensando na questão de ancestralidade comum, uma outra forma, né, da gente identificar, então vejo, a partir das relações filogenéticas a gente consegue identificar ancestrais comuns, certo? Que foi o que eu mostrei para os gatos. Mas a gente pode usar alguns outros elementos da morfologia para que a gente possa inferir a ancestralidade comum. Uma dessas questões é utilizar elementos morfológicos que têm a mesma origem embrionária. Nesse caso, esses diferentes elementos morfológicos, eles são chamados de estruturas ou órgãos homólogos. Então, aqui nessa ilustração, cores similares indicam a mesma origem embriológica para as diferentes estruturas aqui. Então, vejam que todos os órgãos, né, ilustrados aqui, as partes corporais, na verdade, é melhor falar de parte corporal. Todas as partes corporais ilustradas aqui, elas são membros superiores, certo? Só que vejam, né? Aqui no caso é o braço de um homem, pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia. São todos membros superiores. Se a gente pensar do ponto de vista adaptativo, o que a gente vai constatar? Que essas diferentes estruturas têm diferentes respostas adaptativas. Então, por exemplo, o membro superior de um homem, ele tem uma ligação muito forte com a questão do pegar, né? E uma certa acuidade motora, que estruturas como a pata de cavalo, por exemplo, não apresentam. Por outro lado, a pata do cavalo é uma estrutura locomotora importante para que o animal se desloque no ambiente terrestre, né? Então vejam que, apesar de ser membro superior, o membro superior do humano ele tem uma função biológica diferente do membro superior de um cavalo. A mesma coisa vai ocorrer com o membro superior de um morcego. Mas o morcego utiliza, né, o membro superior para se deslocar. Só que o deslocamento não é na terra, né, é no ar. Então, esse deslocamento no ar, apesar de ser deslocamento, o tipo de movimento e organização morfológica é diferente, né? Se o deslocamento é no ar, a morfologia é uma. Se o deslocamento é na terra, a morfologia é outra. A mesma coisa a gente pode dizer para a questão das baleias, né? Que essa morfologia nadadeira ela é adaptativa para organismos que vivem em ambientes aquáticos, né? Então vejam que são estruturas, todas elas são membros superiores, mas apresentam funções biológicas diversas. Quando a gente analisa, né, a origem embrionária, vejam que diferentes estruturas nesses diferentes membros têm a mesma origem embrionária. Então, por exemplo, o húmero de um braço tem a mesma origem embrionária do húmero de uma pata de um cavalo, que tem a mesma origem embrionária que o húmero da asa de um morcego, que tem a mesma origem embrionária que o húmero de uma nadadeira de baleia, certo? E assim, isso serve para todas essas estruturas ósseas que compõem o membro superior. O que se indica? Que, a despeito dessas funções biológicas diversas,
homem, cavalo, morcego e baleia compartilham algum ancestral comum. No caso, né, o ancestral comum desses organismos é um ancestral comum em algum ponto dos mamíferos, tá? Que, por exemplo, morcego, baleia, cavalo e humano, a gente consegue até enxergá-los no mesmo clado, certo? Que não é o mesmo clado, por exemplo, que a gente colocaria o canguru, né? Que a gente colocaria, por exemplo, o ornitorrinco. Então, isso indica uma ancestralidade comum. Pode ser que ornitorrinco e canguru apresentem também, né, a mesma origem para esses ossos, né? E a gente precisaria verificar se a origem embriológica é a mesma. Se a origem embriológica for a mesma, isso é indicativo de que, essas estruturas elas estão relacionadas à própria origem dos mamíferos, né? Se não tiver uma relação com, por exemplo, as morfologias que a gente encontra em marsupial e nos prototérios, que é o caso do ornitorrinco, talvez esse seja um padrão que evoluiu no ancestral dos eutérios, que são os mamíferos com placenta completa, placenta totalmente funcional, certo? Tranquilo, pessoal, em relação à homologia? Tranquilo. Que eu acho que você já deve, a homologia, eu acho que vocês já devem ter estudado dependendo de onde vocês fizeram ensino médio, você deve ter estudado, né? Alguns de vocês, pelo menos. Tem uma terminologia que também pode ser utilizada, nesse caso, que é a homoplasia, tá? Eu escrevi no chat. Então, se vocês virem, né, homologia ou homoplasia, são termos bem parecidos. Ah, tá. Eu imaginei que é verdade, sistemática também você deve ter visto. Órgãos homólogos, eles são utilizados para a gente construir filogenia. Tá? Órgãos homólogos são utilizados para filogenia. Por quê? Porque eles indicam ancestralidade comum. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da embriologia comparada ou da analogia, pessoal, desculpem, homoplasia, a gente chama analogia de homoplasia, perdão, fiz confusão, tá? Quando, no caso, a gente está pensando nisso aqui ou nisso aqui, aí a questão evolutiva pode ser um pouco discutida, tá? Mas vamos falar um pouquinho da questão da embriologia comparada. Quando a biologia do desenvolvimento ela foi se consolidando em consciência, isso a gente tem que pensar que vai acontecer no século XIX, tá, gente? Então, antes mesmo do Mendel, do Darwin propor a teoria de evolução por seleção natural, o Haeckel, que foi um embriologista importante, né, do século XIX, ele já tinha proposto, ele já tinha verificado que existiam certos padrões morfológicos para embriões de diferentes espécies, né? E o que ele constatou? Que, por exemplo, quando a gente pensa no grupo dos vertebrados, os embriões deles, né, eles tendem a ser bastante similares entre si até determinado período de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente compara o desenvolvimento embrionário de um humano e de um chimpanzé, por exemplo, a gente vai notar que a morfologia embrionária é muito parecida para os dois, praticamente todo o período de desenvolvimento. Só que, por exemplo, se eu comparar humano com um lagarto, em determinado ponto que é bem mais inicial, há uma diferenciação do embrião de um lagarto para o embrião de um humano. Então, por exemplo, mamíferos todos apresentam padrões morfológicos, né, nos embriões muito similares praticamente durante todo o desenvolvimento. Aí, quando eu comparo, por exemplo, um réptil com um mamífero, aí essa similaridade não chega até estados mais avançados, né, do desenvolvimento, só em estados mais iniciais. E a mesma coisa vai acontecer para os demais vertebrados. Então, aqui vejam que uma mesma linha representa o mesmo estágio do desenvolvimento. Então, vejam que por exemplo, quando eu comparo tubarão, que é um peixe, salamandra, que é um anfíbio, lagarto, que é um réptil, e aí gambá, que é um marsupial, que é um mamífero que vem de um grupo mais ancestral. O macaco e o homem, que tem uma ancestralidade comum mais próxima, vejam aqui que nesses estágios mais iniciais há uma similaridade enorme, né? Então, na fase de blástula, na fase de mórula, na fase de gástrula, há uma similaridade muito grande entre os embriões. Só que à medida que vai havendo a diferenciação, né, nos planos corporais, vejam que os padrões morfológicos eles vão se alterando, né? E aí, quanto mais próximo evolutivamente é um organismo, mais próximos, né, os diferentes estágios de desenvolvimento
tendem tendem mais parecidos, né? Os diferentes estágios de desenvolvimento tendem a ser. E isso é um indicativo também de ancestralidade comum. Por quê? Se os embriões eles são parecidos, significa que a diferenciação das espécies ocorreu mais proximamente do que, por exemplo, quando eu comparo a morfologia, né, do homem com a morfologia de um tubarão, vejam que bem cedo no desenvolvimento já há uma diferença morfológica importante, né? Se a gente, por exemplo, categorizar essas diferenças morfológicas, a gente conseguiria propor uma filogenia desse tipo, né? Na qual humanos e chimpanzés ficariam num ponto e no ponto oposto estariam os peixes, né? Se a gente utilizasse elementos, né, da morfologia do embrião para poder traçar essa morfologia. Só lembrando, pessoal, que o Haeckel, ele não era um evolucionista, tá? Ele era um fixista. Só que ele constatou essa diferença nos embriões. Mas ele não propõe uma filogenia a partir disso, tá? Mas ele... Pessoal, peraí que eu vou... Nossa. Vice, vem. Vem, Vice. Vem, Vice. Vem, Vice. Vice. Vem. Vem, Vice. Vem. Fica aqui. Pessoal, desculpem. Não, ela chama Missy, porque a intenção era ter duas cachorras, tá? Uma que chamava Missy e outra que chamava Cip. Só que aí uma dá trabalho, né? Que é ser Missy e Cip, entendeu? Para chamar as duas. Aí só ficou uma. E ela é uma chow-chow e vocês sabem que chow-chow, essa semana mesmo ela mordeu uma pessoa. Chow-chow não é muito confiável, né? E aí, como minha mãe tá aqui no quarto do lado onde eu tô, eu fiquei com medo dela, ela começou a dar uma rosnada, eu falei, só falta... E minha mãe gosta muito de cachorro, né? Então eu tenho medo dela tentar brincar com a Missy e aí ela morder. Na janta, mas não seria bom se minha mãe sobrevive à cirurgia e não sobrevive à mordida da Missy, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, tá ali, ó. Mimica! Vê, olha pra cá, olha pra cá. Ela vindo, ela vai ficar perto aqui de mim agora. Aí é mais tranquilo, tá, pessoal? O grande problema de aula à distância são essas intercorrências que a gente não tem muito controle, né, pessoal? Desculpem novamente. Espero que não aconteça mais nenhuma até a gente terminar aqui. Pessoal, em relação à questão da embriologia comparada, tudo certo. Eu não sei se vocês já tiveram embriologia, né? Vocês estão tendo agora. Que eu não lembro se ela está no terceiro período. Eu acho que ela é do terceiro período, né? Porque vocês têm biocelular no primeiro, histologia no segundo e embrio agora, não é isso? Estamos tendo agora. Isso, que eu estou tentando lembrar da matriz aqui. Não sei se o Breno chega a discutir a lei de Haeckel com vocês, porque a embriologia se preocupa mais com a questão da diferença morfológica, né? Não sei se o Breno traz essa questão para vocês da lei de Haeckel, né? Que a ontologia recapitula a filogenia. Não sei se essa é uma questão. Eu nem sei se ele vai trazer, viu, Glenda? Porque não seria talvez uma questão a se discutir. Mas eu já adianto para vocês que quando lá no 8º período a gente vai discutir essa questão aí da embriologia comparada com bastante detalhes, tá? Inclusive a gente já fez algumas críticas ao que o Haeckel assumiu para a questão lá dos embriões, tá? Mas de qualquer maneira, esses padrões morfológicos de embriões a gente pode assumir que de alguma forma eles resgatam, né, ancestrais comuns, que se há uma similaridade, né, entre embriões dentro de um mesmo estágio de desenvolvimento, só lembrando, tá, pessoal? Pode ser que, por exemplo, lá no humano, a fase de blástula dure lá, sei lá, 9 dias, 10 dias, né? E pode ser que num chimpanzé dure 2. O que interessa é a morfologia, e não o tempo que demora para aquela morfologia ser mantida, tá? Porque isso aí vai variar de organismo para organismo, tá bom? Então, a ideia é comparar os mesmos padrões morfológicos, mas não o tempo que o organismo demora para chegar, por exemplo, de blástula até gástula. O tempo vai variar nas diferentes espécies, mas a morfologia blástula vai existir e a morfologia gástula vai existir durante o desenvolvimento embrionário. Então, isso que é o mais importante, certo? Tranquilo, pessoal, a questão da embriologia? E aí agora vem uma questão
que ela é bastante complexa. Por quê? Quando a gente pensa na homologia, que foi que a gente viu lá para os diferentes membros, né, e a gente consegue identificar as diferentes origens embrionárias, isso é um indicativo de ancestral comum, eventualmente a gente encontra estruturas morfológicas com a mesma função biológica, mas a origem embrionária não é a mesma. Nesse caso, isso não é uma evidência de ancestralidade comum. Então, por exemplo, a existência de asas, né, que são adaptações para o voo, a estrutura asa, ela evoluiu de forma independente diferentes vezes ao longo da história da vida, né? Então, tem lá um padrão evolutivo para insetos, um padrão evolutivo das asas para insetos, um padrão evolutivo das asas para as aves, um padrão evolutivo das asas para os mamíferos, né? Então, inclusive naqueles répteis ancestrais também, que voavam, né, os pterodáctilos, por exemplo, também há uma evolução de asa que é independente da evolução da asa do morcego, que é independente da evolução da asa da ave, que é independente da evolução da asa de inseto, certo? Então, essas estruturas, por exemplo, organismos que vivem, né, em diferentes regiões do globo, mas que estão sujeitos a pressões seletivas similares, há uma tendência que sejam selecionadas estruturas morfológicas similares nas diferentes regiões geográficas. Porém, apesar da similaridade da estrutura, a origem embrionária não necessariamente é a mesma. Por quê? A gente vai ver também lá no 8º período que os organismos eles têm tipo um kit genético, né, que é ativado durante o desenvolvimento, que vai definir os padrões morfológicos. Então, assim, tem um conjunto X de genes que define isso, só que, por exemplo, para o organismo, a programação, né, desses genes da origem a uma asa pode ativar, por exemplo, um gene A, B e C, mas também pode ativar um gene A, D e E. Então, diferentes genes podem ser ativados para produzir como resultado final uma asa, né? Então, como tem uma diferença, é porque esses genes eles são bastante versáteis, né? Então, é possível que asas existam pela ativação de diferentes genes. Então, isso não indica uma ancestralidade comum, mas simplesmente que são organismos que evoluíram em virtude da ação da seleção natural. E aí, só por curiosidade, né, pegando a questão da asa, que está aí na figura, tem uma asa de inseto, uma asa de ave, mas também temos aqui, né, a asa do morcego, que inclusive, deixa eu fazer o seguinte, eu vou trazer uma asa do morcego para ali perto, só para a gente poder entender essa questão aí das diferentes origens evolutivas, tá? Isso agora. Nice. Não. Ah, tá certo. Agora tá certo. Bom, pessoal, vejam aí que tem as 3 asas, né? Quando a gente analisa aqui, para os insetos, é bem tranquilo a gente perceber que as asas têm uma origem biológica separada. Por quê? Porque a asa de inseto, ela não é um braço modificado, não é uma nadadeira modificada, ela é uma estrutura à parte, da mesma forma que as antenas, né? Então, antenas e asas de insetos é uma estrutura à parte, então não é uma pata modificada, é uma estrutura que é asa, desde a sua origem, certo? Então, para inseto é mais tranquilo, acho que a gente identificar essa questão. Agora, quando a gente pensa em ave e mamífero, a gente olha as duas coisas e fala assim, é tudo a mesma coisa, mas vejam aqui, a asa de uma ave, na verdade, é um braço totalmente modificado, certo?
Então, basicamente, o que é a mão nesse braço aqui seria essa extremidade aqui, tá? Os ossos todos são atrofiados, compactados na asa de uma ave. No caso do morcego, a asa do morcego, na verdade, é a mão dele. Então, eu não sei se você já viu o filme O Drácula de Bram Stoker, ficou muito perfeita a representação da asa do morcego que eles fazem lá. Porque, na verdade, você vai ver na medida que o Drácula vai se transformando, né, em humano, o que vai mudando na asa, as asas vão virando as mãos, né, do Drácula, que é uma representação mais correta da realidade, porque, na verdade, no morcego, o que nós chamamos de asa são essas diferentes membranas aqui, elas são ligadas, né, nos dedos. Então, os dedos são bem alongados, né, e aí o braço é um pouco reduzido. Então, basicamente, por isso que chama que o nome, né, da ordem é Quiróptera, que é Ptera é asa, Quiro é mão, a asa nas mãos, certo? Então, vejam que são 3 origens diferentes. Uma, a origem é uma estrutura à parte, que é o caso das asas dos insetos. O outro, as asas, são modificações nos braços, que é o caso das aves, né? E no caso dos morcegos, as asas são uma modificação nas mãos, certo? Então, vejam que são diferentes origens embrionárias, mas estruturas que têm a mesma função biológica. E, no caso da analogia, isso indica que os organismos não têm ancestralidade comum, mas sim eles vivenciaram ao longo da sua história evolutiva pressões seletivas similares. Isso é um indicativo, né, que eles vivenciaram pressões seletivas similares. Pessoal, ficou claro essa questão da analogia e a diferença para a homologia? Vocês querem fazer algum comentário, tem alguma dúvida? Tranquilo, isso aí a gente viu no sistemática biológica, então deu para entender bem. Estou estragando tudo, então, né? Só repetindo. Agora, isso aqui eu acho que vocês não viram sistemática biológica, tá, gente? Que é a questão das homologias moleculares. Eu acho que isso vocês não viram. Por muito tempo, a evolução... O próprio Darwin, na verdade, ele fez isso, né? Os estudos de evolução, eles eram baseados, basicamente, em evidências morfológicas. Porém, à medida que houve um avanço, né, na tecnologia relacionada à compreensão das moléculas da informação genética ou da informação hereditária, então essas moléculas passaram a ser também alvos, né, para se estudar a evolução. Então, hoje em dia, a questão da morfologia é utilizada, né, como uma evidência evolutiva, mas a gente também utiliza, além da questão das homologias morfológicas, as homologias moleculares. E aí a gente pode, para essa análise, investigar diferentes questões, né? Então, por exemplo, a gente pode investigar se há uma similaridade entre o processo molecular. Então, por exemplo, quando eu penso na tradução de proteínas, vocês viram lá na disciplina de biologia celular. Eu não sei se eu cheguei a fazer essa pergunta para vocês, mas vocês viram uma tradução de proteína para plantas, uma tradução de proteína para mamífero, uma tradução de proteína para bactéria, uma tradução de proteína para fungo, ou vocês viram só um processo único para todos os organismos? Só animais? A Paty falou que isso valia só para os animais ou ela não falou nada? Quando a Paty falou da síntese de proteínas, duplicação de DNA, transcrição de RNA lá na biologia celular, ela deixou claro que isso era para animais ou ela simplesmente explicou o processo no nível molecular? Ela disse que era na célula animal, Jean, ou na verdade ela trouxe o modelo de célula animal e aí ela ia falar algumas questões da célula animal, mas quando ela falou desses mecanismos moleculares, ela disse que isso era de célula animal. Então, não lembro se foi ela que explicou sobre essa questão de transcrição, né, de proteínas ou se foi em outra matéria, mas eu lembro que explicou na questão célula animal, não utilizou a célula vegetal como exemplo, entendeu? Então, eu não sei se era acontece o mesmo nas duas, mas passou só da célula animal. Tá, eu vou até falar com a Paty, porque para a gente é tão assim,
é tão óbvio, né, que é um processo universal, que vale para todos os seres vivos, só que aí na biologia celular, o que acontece? Na biologia celular, o modelo que é utilizado é o modelo de célula animal. Por quê? Porque vocês têm anatomia vegetal. E aí, na anatomia vegetal, o modelo celular que é utilizado é o modelo da célula vegetal, certo? Mas os processos moleculares, eles são iguais em qualquer organismo, tá? Tem uma variaçãozinha na tradução de proteínas para as bactérias, mas basicamente assim, o primeiro aminoácido, não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando tem a tradução, sempre tem a adição de uma metionina no início. Eu não sei nem se a parte fala isso ou se vocês vão ver depois isso em genética, tá? Mas basicamente, toda a cadeia proteica, ela inicia como uma metionina. No caso das células procariontes, é um outro aminoácido, que não é a metionina, tá? Eu não lembro agora se é uma alanina, mas é um outro aminoácido. Mas, basicamente, é essa a única diferença para a tradução. Quando a gente pensa na duplicação do DNA e na transcrição do RNA, aí os processos são muito similares. O que vai haver de diferença é que organismos eucariontes, eles têm na composição do genoma regiões dentro dos genes que são chamadas de introns, que são regiões que não vão ser traduzidas, tá? E no caso dos procariontes isso não tem, tá? Não tem esses introns no meio. Então, quando tem a produção do RNA mensageiro, o RNA mensageiro de uma bactéria, ele vai direto já para o ribossomo, para que haja tradução. No caso de eucarionte, o RNA mensageiro que é produzido, ele vai passar por um processo de editoração. E aí essa parte que tem esses introns, elas vão ser retiradas, e aí o que vai ser traduzido é um RNA que é chamado de RNA maduro, tá? Mas esse processo vale para todos os eucariontes, tá? Protozoários, algas, plantas, fungos, tá? Vale para todo mundo, certo? Por que esses processos eles são universais? Porque provavelmente o ancestral comum a todos os seres vivos já tinha esses processos. E aí digamos assim, é uma herança desse ancestral comum a todos os seres vivos, tá? Duplicação de DNA, tradução de proteína, transcrição de RNA, são processos que indicam uma ancestralidade comum para todos os seres vivos, tá? Porque esses mecanismos eles são altamente conservados, certo? Essa questão do processo é uma coisa. Uma outra questão que também é muito comum a gente utilizar são as similaridades nas sequências de DNA, sequências de aminoácidos de uma proteína, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas em relação a essa questão da função biológica, né? Essas funções biológicas, né? Transcrição, tradução, duplicação de DNA, vocês entenderam por que ela é indicativo de ancestralidade comum, pessoal? Sim. Tranquilo? É um processo que é igual, praticamente, para todos os seres vivos, então isso indica que provavelmente o ancestral já tinha e todos os organismos que vieram depois dele acabaram compartilhando esses processos, tá? Apesar dessa similaridade nos processos, quando a gente analisa, né, a sequência de nucleotídeos, só lembrando, né, que o DNA é composto de desoxirribonucleotídeos e o RNA de ribonucleotídeos, e aqui eu vou utilizar o DNA como referência, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente vai ter adenina, timina, guanina e citosina, tá? Então, as letrinhas que a gente vai utilizar aqui para conversar com eles vai ser A, T, C e G, certo? Porque se fosse o RNA, a gente teria a uracila, né, U no lugar do T. Certo? Então, apesar das similaridades nos processos, né, eventualmente, quando a gente compara duas sequências de DNA de espécies diferentes, podem haver diferentes sequências de letrinhas, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, então, representar sequências, né, de DNA, é um segmento do genoma, né, de diferentes primatas. Então, aqui tem lêmur, tem o Nycticebus, o otolêmur, né, que são diferentes espécies dentro desse grupo de primatas mais primitivos, o társio, o saimiri, né, que são... o társio também é um primata mais primitivo. O saimiri já entra, né, dentro do grupo dos macacos, né, do Novo Mundo, a Telis também. E aí tem os macacos do Velho Mundo, que é o Trachypithecus,
a macaca, né, do gênero macaca e gênero papio. Tá, que aqui está representando, eles estão aqui representados. Os macacos do gênero papio, eles são comumente chamados de babuínos, tá? Os primatas do gênero macaca são aqueles que a gente geralmente usa o termo macaco mesmo, tá? Que aqui no caso eu estou colocando como exemplo o macaco japonês, tá? Que é do gênero macaca. E os traquipitecos, eles são conhecidos como langures, tá? E aí, no caso, a sequência que tem aqui, eu peguei uma ilustração do langur de Java, mas, na verdade, existem várias espécies que são chamadas de langur, certo? Então, vejam aqui que tem o babuíno, o macaco japonês, o langur de Java e o lêmure. Só lembrando que o lêmure é um primata mais primitivo, né? Só para vocês entenderem, durante a evolução dos primatas, mais ou menos 60 milhões de anos, surgiu, né, o primeiro primata, que ele é do gênero Procôncio, que não existe, né, nenhuma espécie vivente atualmente. A partir desse gênero teve a evolução dos diferentes grupos de primatas. O grupo mais antigo que evoluiu é o grupo dos lêmures, né, junto com o grupo dos társios, que são dois grupos de primatas mais primitivos. Um segundo grupo que evolui a partir desse ancestral mais... esse ancestral primeiro dos primatas, são os macacos do Novo Mundo, que é o caso do macaco-aranha, macaco-prego, sagui. Esses macacos que a gente vê aqui no Brasil, tá? São todos os macacos que a gente vê na natureza, tá? Não macaco que a gente vê no zoológico. E aqueles macacos de grande porte são os macacos do Velho Mundo, que é o caso do chimpanzé, orangotango, gorila, certo? Inclusive a gente, que é um grupo de primatas mais recente. Então, os macacos do Velho Mundo é um grupo mais recente de primatas, um grupo intermediário são os macacos do Novo Mundo, e os grupos mais primitivos são dos lêmures e dos társios, tá? Então, vocês conhecendo essa informação, vamos analisar o que acontece com uma sequência de DNA aqui. Então, veja que aqui tem sequência de DNA, é uma mesma região do genoma, tá? Para os diferentes primatas. Então, vejam aqui, que aqui tem a sequência, né? Para o Trachypithecus, que é o langur, tem a sequência para macaca, que é o macaco japonês, e tem a sequência para o papio, que é o babuíno, certo? E aqui na outra extremidade tem o eulêmur, que é esse primata que é de um grupo mais primitivo, que é o grupo que é o lêmur, que a gente chama ele de lêmur, certo? Se a gente analisar as sequências aqui, não sei se vocês conseguem ver, o que está na mesma cor significa que é o mesmo par de base. Então, naquela posição, por exemplo, se a gente... Peraí, Jean, que eu vou ver o que você escreveu aí, tá? Nessa primeira posição, tá vendo que tem guanina para o Trachypithecus, para o macaca e para o papio? Tá vendo que todo mundo tem guanina aqui? Se a gente vê o que acontece com o eulêmur, tá vendo que tem uma citosina nessa primeira posição? Então, vejam que para esses três aqui, a informação genética é a mesma, só que para o eulêmur é outra. Aí só vou ler o Jean, vou abrir um parênteses para o Jean, o que o Jean escreveu aqui, tá? Desculpa que eu vi só depois, viu, Jean? Tem certas características celulares que os seres vivos mantiveram por milhares de anos em seus descendentes. Isso ocorre porque existem processos que são muito eficientes em qualquer meio. Exato, Jean, por exemplo, o processo de duplicação, tradução e transcrição, eles são garantidos em virtude da estabilidade do meio intracelular, né? Então, independente de onde o organismo está, existe uma tendência do próprio organismo manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio, né, biológico dentro daquela célula. Então, o pH tende a se manter constante, a concentração de água tende a se manter constante, a concentração de diferentes íons tende a se manter constante. Então, esse ambiente, o ambiente intracelular é um ambiente extremamente estável. Independente do organismo viver no deserto, no meio do mar, no alto de uma montanha, né, a constituição celular ela vai se manter estável. Então, por isso que é possível que mecanismos tipo tradução, transcrição e duplicação sejam mantidos por bilhões de anos, sem grandes mudanças, porque o ambiente no qual esses processos ocorrem, eles são altamente estáveis em virtude da estabilidade que o meio intracelular propicia, né? Era isso que você queria dizer aí, Jean? Exato, tá? Então, por isso que a seleção, ela tem um efeito minimizado
nesse caso aí. Então, você tem praticamente... Não é que tem um efeito minimizado. Na verdade, o ambiente é estável, então aquela forma de funcionar ela vai se manter. Qualquer mudança naquela forma vai ser diferente daquilo que o meio intracelular possibilita. Então, se há uma mudança, há uma tendência da célula que tem aquilo lá ser eliminada, ou do organismo não ser viável, né? É nesse sentido. Beleza? Ok, então, voltando aqui para a questão da sequência de bases, então, se a gente analisar aqui cada par de base aqui em cada uma das fitas, né, então, aqui são as diferentes fitas para cada um dos organismos. Então, a gente vai ver, por exemplo, que o eulemur, ele tem uma diferença enorme na sequência de pares de base aqui, né? Quando a gente compara com qualquer um dos outros, a diferença é maior do que 16 mutações, tá? Cada alteração aqui nesse par de base significa que é uma mutação, tá? Então, tem o eulemur aqui, a gente consegue contar mais de 16 mutações, e isso porque a gente está trabalhando com uma sequência de DNA bem pequenininha, tá, pessoal? A gente trabalha com uma sequência de DNA maior, aí o número de mutações é maior ainda, tá? Quando a gente compara essas 3 espécies, que são todas espécies de macacos do Velho Mundo, vejam aqui que, tá vendo que na posição 3, Trachypithecus e Papio tem mesmo par de base e a macaca tem outro par de base? Então, tem citosina para o Trachypithecus, citosina para o Papio e guanina para a macaca. Quando a gente analisa o quarto par de base, o Trachypithecus tem guanina e macaco e papil tem adenina. Então, na hora que a gente vai comparando isso aqui, a gente vai chegar à seguinte constatação. Quando eu comparo o babuíno com o macaco japonês, há apenas uma mutação de diferença, que é justamente essa aqui, tá? A terceira base aqui. Quando eu comparo o babuíno com o langur, a gente detecta 3 mutações, certo? Então, papil com o langur, então vai ter guanina aqui, aí vai ter timina aqui, vai ter adenina aqui, certo? Quando eu comparo o macaco japonês, na sequência de DNA do macaco japonês, com o langur de Java, aí vão ser 5 mutações. Então, se eu pegar e comparar a sequência aqui do macaca com a sequência do Trachypithecus, que é o langur, a gente vai conseguir detectar 5 mutações. Quanto menor for o número de mutações entre 2 organismos, mais parecidos eles são. Isso indica que o ancestral comum é mais próximo, certo? Nesse caso, como babuíno e macaco japonês compartilham apenas uma única mutação, a gente assume que eles são mais parecidos. Então, eles vão, uma filogenia está mais próximos. Como o lêmur é mais diferente dos 3, a gente vai admitir que ele vai ficar mais externamente. Então, ele vai constituir um grupo externo em relação aos demais primatas. Agora, a questão é em relação à posição do langur, né? O langur, apesar de ele ser parecido com o babuíno, ele não é tão parecido com o babuíno, do ponto de vista genético, né? Como o macaco japonês. Por outro lado, ele apresenta uma diferença bastante significativa em relação à sequência de DNA do macaco japonês, que são 5 mutações. Então, a sequência que a gente esperaria numa filogenia seria o babuíno, próximo do macaco japonês, aí mais externamente ao babuíno macaco japonês, o langur de Java, e mais externamente a todos eles, o lêmur, certo? Então, a partir das informações de DNA, a gente consegue fazer esse tipo de organização evolutiva, considerando que quanto mais próximo o ancestral comum estiver, menor vai ser o número de mutações entre 2 sequências de DNA de espécies diferentes, certo? Entenderam isso aí, pessoal? Tem uma questão do questionário que é exatamente sobre essa que é para vocês construírem uma filogenia a partir dessa informação aí. Todos os semestres, essa é a questão mais errada do primeiro módulo, tá? Todos os semestres. Os alunos fazem uma confusão na hora de posicionar, mas por isso que eu estou perguntando para vocês. Ficou claro essa questão de como a gente compara, como que é feita essa análise? Como que a gente... Sim, eu achei. Que a gente coloca... tranquilo, né? Aqui a gente fez na mão, viu, Jonathan? Só que na prática a gente não trabalha com uma sequência de DNA desse tamanho, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no meu pós-doutorado, eu trabalhei com sequência de 660 pares de base. E eu trabalhei com 250 indivíduos.
Então, 250 vezes 600, só para vocês terem uma ideia do número de pares de base. Multiplicar 250. Ai, alguém tem uma calculadora aí, gente? Por favor, multiplica 250 vezes 660. Alguém pode multiplicar e falar para mim? 150 mil. 150 mil. Vocês acham que a gente consegue fazer uma análise de 150 mil pares de base no olho? Vocês acham que dá para fazer isso no olho? Dá nada. Não dá. Tem algum aplicativo para isso? A gente usa programinhas, tá? Tem um que chama Bioedit. 10 minutos, né, Jean? Acho que nem The Flash consegue fazer em 10 minutos essa análise, viu? O que presta, né? Porque o outro não está funcionando, né? Gente, é impossível. Aí a gente usa alguns programas, né? Os softwares para poder fazer esse tipo de análise. A gente usa frequentemente um que chama Bioedit, tem outro que chama... Eu vou anotar aqui para vocês. A gente vai usar esses perdão, gente. O Bioedit, tem outro que chama Mega, que a gente utiliza para fazer essas análises, tá? Só análise de sequência, viu? Porque a análise de filogenia a gente acaba utilizando o Mesquite, o Palp, que são outros softwares, né? Para poder fazer isso. Porque é impossível para a gente fazer isso na mão. Mas sequência, assim, a ideia, quando a gente traz sequência para vocês fazerem na mão, é para vocês entenderem a lógica, né? Mas quem acaba fazendo isso para a gente é algum software, tá? Dependendo da quantidade de sequência que você tem, às vezes tem que deixar dias o computador fazendo a análise, tá? No caso aí, parece que 150 mil é bastante coisa, né? Só que para um computador, esses 150 mil dados, né, que ele tem que ficar analisando um por um, e comparar entre si, né, não é tanta coisa. Mas, por exemplo, se você trabalhar com sequências de genomas, né, porque quando a gente pensa em genoma, não são 660 pares de base, tá? São milhões de pares de base. E aí pensa, eu quero analisar lá 20 genomas, né? E cada genoma tem 30 milhões de pares de base. Como que vai fazer? Aí o computador pode demorar 4, 5, 10, 15, 20 dias, tá? Então, que aí você precisa de um servidor melhor, não dá para fazer esse tipo de análise, por exemplo, usando um laptop, você tem que usar um desktop com servidor, tá? Que é uma outra questão aqui que a gente não vai entrar no caso, mas só para vocês terem uma ideia que isso geralmente é feito de forma automatizada, tá? Não é feito de forma manual, igual eu fiz aqui com vocês, para vocês entenderem só como funciona o processo, tá bom? Uma outra coisa que é muito legal também em relação à questão de ancestralidade comum é detectar a presença de pseudogenes, tá? Nos genomas. Então, só para vocês entenderem o que é um pseudogene. Muitas vezes pode acontecer, principalmente em relação de parasita hospedeiro, principalmente quando tem, por exemplo, parasita do tipo vírus ou parasita do tipo bactéria, eventualmente esses organismos podem liberar o DNA deles dentro das nossas células. E aí o que pode acontecer? Se o vírus, por exemplo, isso é mais comum para vírus, né? Se o vírus ele não consegue efetivamente controlar o funcionamento celular, aquele DNA do vírus ele pode ser incorporado ao genoma. Só que esse DNA viral que é incorporado ao genoma, geralmente ele é um DNA que fica inativado, certo? Então, essas sequências gênicas, né, que no momento do passado elas foram vírus e que existem nos genomas, elas são chamadas de pseudogenes. E aí, o que vai acontecer? Quando dois organismos compartilham o mesmo pseudogene, isso sugere que a infecção viral ocorreu no ancestral. Então, identificar os pseudogenes nos diferentes organismos é uma evidência evolutiva de ancestralidade comum. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós, humanos, a gente tem um pseudogene que os chimpanzés têm o mesmo pseudogene, tá? Que está relacionado a provavelmente algum tipo de vírus que teve o genoma inativado em um ancestral comum para chimpanzé e humanos. E aí, por que eu estou chamando a atenção desse pseudogene especificamente? Esse pseudogene ele fica inativo. Porém, em virtude de certas situações específicas, esses pseudogenes podem ser reativados e, no caso desse específico, ele pode dar origem a tumores, tá? E aí, por que eu estou chamando a atenção desse pseudogene? Porque
alguns casos de Covid, das primeiras infecções, algumas pessoas apresentaram ativação desse pseudogene, que é comum para chimpanzé. Então, é um gene que existe, é um vírus inativo, que ele foi reativado, provavelmente pelo coronavírus, pela inserção no DNA do coronavírus, e aí houve a produção de neoplasias, tá? de cânceres em algumas pessoas que tiveram esse pseudogene reativado. Então, provavelmente, na hora, o genoma do Covid deve se inserir no genoma humano perto, né? Na verdade, né, o genoma desses coronavírus, dessas variantes mais iniciais, né? A Delta, talvez, né? Aquelas variantes mais do comecinho da pandemia. Provavelmente a inserção do DNA do vírus no genoma humano se dava perto dessa região que tem esse pseudogene, né? Que é um vírus inativo. E aí, quando tem inserção do genoma do coronavírus, a ativação desse pseudogene. E aí a produção de um tumor. Né? Então, a gente tem esses pseudogenes, a maioria deles tem sua origem a partir de vírus, né, que infectaram ancestrais, né, comuns a determinados organismos, e que foram inativados. Então, existem esses genes nos genomas, mas eles são não funcionais, mas eventualmente pode acontecer algum tipo de processo que leva à reativação desses genes, como aconteceu, por exemplo, com ele chama ART1, tá, gente? Esse gene que foi reativado pela inserção provavelmente pela inserção daquelas variantes iniciais do coronavírus. Mas pensando do ponto de vista filogenético, só para vocês entenderem, né? Então vejam aqui que a gente tem aqui representado em vermelho, azul e preto diferentes pseudogenes, certo? Então vejam que a espécie A apresenta o pseudogene X e Y. A espécie B também apresenta esses dois pseudogenes. Porém, a espécie C apresenta o pseudogene X e não apresenta o Y, porém o Z. E aí, quando a gente analisa, a gente vê o seguinte, ó, que o ancestral comum para essas espécies, né? Então, e a espécie D não tem nenhum desses pseudogenes, tá? Então, o que deve ter acontecido? O ancestral comum para a espécie A, B e C recebeu o pseudogene que está aqui representado, que é o X, que está representado em azul. Portanto, todas as espécies que evoluíram a partir desse ancestral vão apresentar o pseudogene azul. Então, a espécie A, B e C apresentam o pseudogene azul, certo? Durante a evolução da espécie C, um ancestral comum, somente a espécie C, teve a inserção de um pseudogene que é o Z, que é o preto. Portanto, a espécie C tem o pseudogene X e o pseudogene Z, certo? E as demais espécies A e B não vão ter o pseudogene Z. Por quê? Porque a inserção ocorreu somente no ancestral da espécie C. Ao longo da evolução das espécies A e B, houve a inserção de um outro pseudogene, que está representado aqui em vermelho, que é o pseudogene Y. Portanto, as espécies A e B, além do pseudogene X, que veio do ancestral comum para elas e a espécie C, também tem o pseudogene Y, que surgiu no ancestral entre A e B, certo? Então, a partir da identificação desses pseudogenes, a gente consegue estabelecer as relações evolutivas, certo? Ficou claro, pessoal, essa questão dos pseudogenes? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu vou explicar agora, então, usando a filogenia aqui que tem do... Tá vendo que essa filogenia tem humano, chimpanzé, gorila e orangotango? Tá vendo aqui que tem as diferenças? Então, veja aqui que a ancestral comum está aqui na raiz, perto do orangotango, tá? O orangotango é o primata mais... que tem um ancestral mais distante, certo? Só para contar para vocês. Então, na sequência evolutiva, os orangotangos provavelmente tiveram, né, um ancestral mais distante, depois gorila, chimpanzé e humano, tá? Nesse grupo de primatas aqui. Então, o que a gente espera encontrar pensando em pseudogenes? Então, imagina o seguinte, que aqui na ancestralidade... Deixa eu ativar a caneta, que isso aqui vai ajudar. Tá vendo que aqui, nesse ancestral aqui, ó, tem a inserção de um pseudogene? Então, o que significa isso?
que todo mundo aqui vai ter o pseudogene que eu vou chamar de 6, tá, gente? Então, todos aqui têm o pseudogene 6. Certo? Eu vou usar os números que estão aqui escritos. Certo? Por quê? Porque a inserção dele ocorreu num ancestral comum a todas as espécies que estão aqui na filogenia. Certo? Agora, veja o seguinte. Durante a evolução dos primatas, tem a evolução da linhagem evolutiva de orangotango, e vejam que, além do pseudogene 6, houve a inserção de um pseudogene que só ocorreu em orangotango, que é o pseudogene 11. Certo? Então, o que significa isso? Que esses primatas todos têm o pseudogene 6, mas somente o orangotango que tem o pseudogene 11. Aí, caminhando aqui, então, veja que o sentido aqui da evolução, aqui é a raiz, certo? Vou escrever uma raizinha aqui. Então, o sentido da evolução é daqui para cá. E aí, daqui para cá, tá? Para cada aninho aqui da filogenia. Certo? Então, vejam aqui. Então, vamos continuar o caminho. Então, aqui teve o 6 e o 11. Para o gorila, teve o 6, mas veja que tem a inserção de um pseudogene 3 aqui. Só que essa inserção ocorreu no ancestral que é comum para gorila, chimpanzé e humano. O que significa isso? Que todos eles vão ter o pseudogene 3. Certo? Porém, o pseudogene 5, ele só foi inserido em gorila. Certo? Aí, se a gente continuar o caminho aqui, tá vendo que de ancestral comum de chimpanzé e humano, teve a inserção do pseudogene 3 está aqui também, tá? Mantém. Mas está vendo que na evolução do chimpanzé, teve a inserção de um pseudogene 4 e para humano de um pseudogene 15. Então, quando a gente analisa isso, então veja o seguinte. Todos têm o 6. Então, o que significa isso? Que o pseudogene 6 foi inserido nesse grupo de primatas antes da evolução dos orangotangos, certo? Então, o que significa isso? Que todos os primatas que estão representados aí, orangotango, gorila, chimpanzé e humano, têm esse pseudogene. Se eu analisar o 11, vejam que só o orangotango tem o 11. Então, o que significa isso? Que o orangotango ele se diferenciou dos demais, porque teve a inserção de pseudogene que ocorreu de forma independente dos demais. Quando analiso os demais aqui, tá vendo que eles compartilham humano, chimpanzé e gorila, eles compartilham o 6 e o 3 aqui, ó. Então significa que humano, chimpanzé e gorila tem um ancestral comum mais próximo deles do que com o orangotango. Então o orangotango ele é mais o ancestral é mais antigo do que o ancestral de gorila, chimpanzé e humano. E aí depois os outros pseudogenes, eles ajudam a gente a diferenciar os clados, né? Então o clado do gorila está relacionado à inserção de um pseudogene 5. O clado do chimpanzé está relacionado à inserção de um pseudogene 4. E o clado do humano está relacionado à inserção de um pseudogene 15. Ficou mais claro nessa filogenia, pessoal, ou piorou um pouco? Ficou, deu para entender. Certo? Se vocês ficarem com dúvida na semana que vem, pessoal, me lembra que eu faço na lousa. E aí, ao invés de ficar rabiscando desse jeito feio, eu vou desenhando e construindo para vocês, questão do pseudogene. Mas, tranquilo? Tem alguma dúvida agora que a gente consegue ajudar vocês aí? Não? Para mim ficou claro. Tranquilo, deixa eu apagar isso aqui. Ai, meu Deus. Bom, pessoal, então, para encerrar a aula de hoje, então, a gente viu diferentes evidências na evolução, né? Algumas evidências estão relacionadas, né, a marcas da evolução dos organismos atuais. Outras evidências estão relacionadas à identificação de ancestralidade comum para os organismos atuais, e algumas estão relacionadas à descrição de paisagens morfológicas em espécies que não existem mais, que é o caso dos fósseis. Então, vejam aí que as evidências evolutivas, elas permitem entender tanto a evolução no momento atual, quanto a relação evolutiva que ocorreu ao longo da história
das diferentes espécies, quanto cenários evolutivos que não existem mais, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar os mecanismos evolutivos que foram propostos pela teoria estética evolutiva. E a gente vai dar início àqueles mecanismos relacionados à origem da variabilidade, que é justamente os mecanismos que o Darwin conhecia, que é a mutação e recombinação. Tanto a mutação e a recombinação são mecanismos evolutivos que produzem variabilidade genética nas populações, né? Essa variabilidade genética vai estar sujeita à ação de dois outros mecanismos: a deriva genética, que é um mecanismo aleatório, e a seleção natural, que é um mecanismo não aleatório. E, além disso, a variabilidade genética ela pode ser intercambiada, né, trocada entre duas populações a partir da ação do fluxo gênico, que vão ser, né, os temas das nossas próximas aulas aí. Então, a gente vai ficar boa parte da disciplina discutindo cada um desses mecanismos evolutivos, certo? E aí, pessoal, para essa aula de hoje a gente utilizou essas referências, eu coloquei vários desses artigos lá como material complementar no Moodle, e aí eu queria abrir para vocês para dúvidas, perguntas, comentários.